Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, a você que pode estar conectados conosco agora através desta plataforma digital. Juntos hoje nós possamos meditar por alguns momentos na palavra do nosso Deus. Que você possa ter uma continuidade de semana vitoriosa e abençoada no nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar sobre sua vida, possa estar sobre sua família, possa estar sobre os seus funcionários, sobre sua empresa, enfim. Que a bênção do Senhor Jesus possa estar a cada dia no seu lar e acompanhando todo o tempo, todo instante, em todos os momentos da sua vida. Peço a você que abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6 e no versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10, nós estaremos fazendo uma leitura em nome de Jesus. Logo após estaremos lendo e meditando hoje no seguinte tema: crescemos na santificação espiritual, crescemos na santificação pessoal quando praticamos a resistência. Crescemos na santificação pessoal quando praticamos a resistência. O texto nos diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você que pode, feche os seus olhos, juntos oremos. Deus de graça, bondade e misericórdia, gratos nós somos a Ti, Senhor. Gratos a Ti pela oportunidade que nos concede de estarmos alcançando os lares de cada um dos Teus filhos e servos, cada pessoa que está conectada neste momento, Senhor, e aqueles ainda que terão a oportunidade de assistir, ó Deus maravilhoso, a essa ministração da Tua Palavra. Vem, Espírito Santo, dar-nos entendimento e sabedoria das Escrituras e que possamos a cada dia estar firmados e fortalecidos no Senhor, como nos disse a Tua Palavra, para nos fortalecermos no Senhor e na força do Seu poder. Fica com cada um de nós. Agradecidos nós somos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que a bênção do Senhor possa estar sobre sua vida, meu irmão, minha irmã, e junto nós possamos aqui hoje, nessa noite, meditarmos nesse texto da palavra do Senhor que foi lido em Efésios, capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós estaremos meditando no seguinte tema: nós crescemos na santificação pessoal quando nós praticamos a resistência. Você já deve ter observado, ou você já observou como que é a resistência física dos atletas e também dos soldados, como eles são preparados, como eles se preparam, principalmente os atletas para estarem competindo, as competições profissionais, principalmente Olimpíadas, também os soldados. Nas Olimpíadas os atletas eles sempre fascinam, eles deixam as pessoas fascinadas pela sua capacidade que eles têm de suportar a dor. A capacidade que eles têm de suportar a exaustão, o desgaste psicológico, e ainda assim eles conseguem superar limites, pois eles estão sempre querendo buscar bater novos recordes, conquistar novos recordes e conquistar as medalhas para os seus países. Os soldados, de igual forma, também os soldados eles não são diferentes. Os soldados são treinados para suportar toda e qualquer tipo de adversidade. Costuma-se dizer que a primeira virtude de um soldado é a sua resistência à fadiga. Só depois então dessa resistência à fadiga é que vem então a coragem de um soldado, que isso aí vem a ser a sua segunda virtude. No entanto, eu quero dizer para você nessa noite que a resistência física ela não é importante apenas para os soldados, a resistência física ela não é importante apenas para os atletas, mas a resistência física ela é importante para todos nós. A resistência física é importante para mim e para você. A boa alimentação, uma boa atividade física, ela nos capacita a nós termos resistência. Uma boa atividade física, uma boa alimentação, ela nos dá a capacidade de nós vencermos as doenças, vencermos os vírus, vencermos bactérias que queiram invadir o nosso corpo. De fato, com esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, nós estamos vendo como que isso tem aberto nossos olhos para nós vermos, para nós enxergarmos o quanto é fundamental a resistência do corpo para a nossa sobrevivência. Uma boa alimentação, dormir em momentos e horários adequados, não expor o nosso corpo para que ele não tenha uma imunidade baixa. Contudo, a Bíblia ela vem nos ensinar, ela vem nos trazer algumas
algumas informações, ensinamentos que o mais importante disso aí é a nossa resistência espiritual. A resistência espiritual, ela é a arte de nós não dobrar, de nós não se dobrarmos frente ao pecado, é a arte de nós resistirmos, de nós não se rendermos, de nós não deixarmos nos arrastar, de nós não cedermos, de nós não relaxarmos, de não fazermos concessões frente a qualquer força que tenha o propósito claro ou o propósito velado, o propósito escondido de nos remover, de remover o crente do centro da vontade soberana e particular do nosso Deus. Se nós não oferecermos resistência à tentação, não há a mínima possibilidade de nós obtermos vitória. Por isso nós temos que sermos resistentes, nós temos que resistir à tentação para que nós possamos obter a vitória sobre o pecado, para que nós possamos avançar em nossa santificação pessoal. E na Bíblia, na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, há vários exemplos de pessoas não resistentes. Na Bíblia Sagrada há vários exemplos de pessoas que não resistiram à tentação. Um exemplo aqui que nós possamos falar, Adão e Eva. Adão e Eva, eles não resistiram à proposta da serpente e com isso o pecado adentrou o mundo, trazendo morte e destruição para toda a humanidade. Sansão, aquele homem forte, ele também é um ótimo exemplo de resistência física, mas ele é um péssimo exemplo de resistência espiritual, porque não resistiu aos encantos de Dalila. Sansão foi uma presa fácil. Ele brincou com o pecado e por isso ele foi derrotado. Nós temos também o exemplo do rei Davi. O rei Davi, ele não ofereceu nenhuma resistência diante da tentação sexual e com isso também ele começa a olhar e desejar Betseba e com isso ele também não resistiu. Ele pagou pagou caro por esse erro que ele cometeu. Nós temos mais algum exemplo também, Salomão. Salomão, com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, no início ele resistiu ao pecado, porém com o passar do tempo ele não consegue resistir mais às tentações. Ele acabou fazendo alianças com os reis idólatras. E com isso, qual foi a consequência disso? Teve o reino de Israel dividido. Então nós podemos notar e observar com esses exemplos citados acima de Adão e Eva, Sansão, de Salomão, do próprio rei Davi, que por mais que esses homens foram citados biblicamente, Adão, o homem mais puro, Sansão, o homem mais forte, Davi, o homem mais poderoso, Salomão, o homem mais sábio, mas olha que ironia, meus irmãos. Desculpe, olha que ironias, todos eles caíram, porque eles não conseguiram resistir. Aí diante de toda essa explanação, talvez você pense assim, mas pastor, se esses grandes homens caírem, então é possível, é impossível. É impossível nós resistirmos à tentação e vencermos ao pecado. É impossível, pastor. Se eles não resistiram, como é que nós vamos resistir? Mas isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade porque o inimigo, meus irmãos, ele ganha terreno justamente quando nós pensamos dessa forma. O inimigo ele ganha terreno justamente quando nós pensamos assim. Quando nós achamos que nós não temos condições de vencermos ou de resistirmos às tentações. Ele começa a ganhar o terreno quando nós pensamos dessa forma, nós falamos que nós não vamos conseguir resistir e não vamos ser vitoriosos. Sabe por quê? É muito simples. O que leva as pessoas a cederem? O que leva as pessoas a cederem facilmente o pecado é aquela sensação de que a pessoa vai fracassar. A sensação de que a pessoa vai fracassar é isso que ela acaba cedendo à tentação do pecado e com isso ela acha que ela vai fracassar de qualquer jeito. Muitas vezes ela pensa, para que eu vou resistir se eu vou cair mesmo? Olha que pensamento, mas elas acabam se entregando sem lutar. Acabam se entregando sem nenhuma resistência e elas acabam sendo dessa forma presas fáceis do mal, acabam sendo presas fáceis do pecado. E eles pecam e muitas vezes depois ele diz, eu não tive como evitar o pecado, ou eu pequei porque foi culpa do inimigo, o pecado que eu cometi foi culpa do diabo, mas eles agem como se o pecado não fosse inevitável. Mas o que é que a Bíblia diz a esse respeito? O que a Bíblia diz a questão a isso?
Nós podemos observar aquilo que está escrito na primeira carta de Paulo, lá em Coríntios. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Olha que palavra maravilhosa essa aqui. Segundo esse texto, ninguém é tentado acima das suas forças. Ninguém é tentado acima daquilo que ele pode resistir. O Senhor permite que nós fomos tentados, ou o Senhor permite sermos tentados, mas somente naquilo que nós temos condições de resistir, temos condições de suportar. Nós não passaremos por uma tentação que nós não consigamos suportar. Além disso, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele sempre vai nos prover a saída para nós, a saída necessária para que nós possamos vencer todo tipo de luta, todo tipo de prova ou todo tipo de tentação. E com isso, eu e você, quero dizer para você nessa noite, que nós temos sim, biblicamente, condição de resistirmos às tentações e sermos vencedores. Talvez pode estar passando pela sua mente, talvez você pergunte, ou talvez você já tenha falado, então por que eu caí em tentação? Ou por que fulano caiu então em tentação? Por que a pessoa caiu em tentação? E a resposta que eu tenho para falar para você, ela é bem simples. Por que a pessoa caiu em tentação? Foi porque ela quis. Ela não resistiu. Ela não praticou a resistência e ela escolheu se entregar ao erro, porque nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deixou o livre-arbítrio, então você que escolhe, nós que escolhemos se nós queremos cair ou não cair. Mas o que nós não podemos nos esquecer é que o Deus fiel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel, Ele sempre nos garante a vitória. O Deus fiel nos garante que nós seremos vencedores e que nós não seremos tentados acima dos nossos limites. Nós temos condições de resistir ao pecado. Adão, Sansão, Davi, Salomão, eles também podiam. Eles também poderiam ter resistido à tentação, ter resistido ao pecado, mas entretanto, eles escolheram a não resistência. Eles que escolheram não resistir. Como eu falei no início aqui, Sansão, ele não resistiu aos charmes lá de Dalila. Salomão, ele não resistiu lá a todas aquelas idolatrias daqueles reis e acabou casando-se com outras mulheres. Com isso teve o reino todo dividido. Davi, quando estava lá na varanda do aposento, ele não resistiu ao olhar de Batseba, que estava lá se banhando. Ele podia muito bem ter saído daquele lugar e ter ido orar a Deus, ter ido falar com Deus. Ele poderia ter vencido a tentação, mas ele não resistiu e ele caiu. Mas por quê? Porque ele quis cair. Então quando as pessoas caem porque elas querem, elas têm condições de resistir, mas acabam não resistindo. E isso é tanto verdade que nós encontramos também nas Sagradas Escrituras diversos exemplos de outras pessoas que resistiram. Da mesma forma que a Bíblia citou o exemplo dessas pessoas que não resistiram, ela nos cita um exemplo de outras pessoas que resistiram bravamente. Então o que eu falo para você nessa noite? Resista! Resista bravamente à tentação para sermos vencedores. Temos outros exemplos de heróis da fé que resistiram e foram bravamente vencedores. Olha, um bom exemplo deles, um bom exemplo foi José. Com 30 e poucos anos, um jovem em pleno vigor físico, ele resistiu lá aos encantos da mulher de Potifar. Ele poderia ter cometido a tentação do pecado, ele poderia ter cedido à tentação do pecado, ele poderia ter cedido à tentação do adultério, mas ele não cedeu. José, ele resistiu. Com 30 e poucos anos de idade, um homem normal, ele tinha desejos, mas ele resistiu. Por quê? Porque diante de todas as tentações, de todos aqueles carinhos ou palavras que a mulher jogou sobre ele, ele resistiu, porque ele estava firmado, consciente, focado no objetivo de servir a Deus Todo-Poderoso, e ele resistiu às propostas sensuais da mulher, e ele não pensou duas vezes. Ele fugiu da presença dela. Se ele quisesse, ele poderia ter cedido à tentação, mas ele não cedeu, ele fugiu. Apesar de toda a sua juventude e da circunstância que o cercavam,
e da circunstância que o cercava, ele resistiu e venceu. Olha o outro exemplo que resistiu: Elias. Elias resistiu junto com a 450 profetas de Baal. Ele chama a comunidade para verificarem qual que é aquele que era o Deus verdadeiro, responder a oração com fogo. Elias então ele coloca aqueles profetas e o povo e ele ora ao Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor respondeu a sua oração. Elias não cedeu. Ele não cedeu à tentação, mas ele resistiu, ele foi vitorioso. Ele não dobrou os seus joelhos ali diante daqueles profetas de Baal. E ele foi vencedor. Neemias, com todos os problemas, com tantos ataques, Neemias com tantas críticas, ele foi tentado a desistir da obra que ele estava fazendo, mas ele resistiu. Neemias resistiu ante aos ataques dos seus adversários e ele venceu. Neemias manteve-se firme porque ele estava com um propósito, focado, com um objetivo na reconstrução do muro. Um outro grande exemplo de pessoas que resistiram e não cederam às tentações foi Daniel. Não era fácil servir ao Senhor nos dias em que Daniel viveu. Não era fácil servir a Deus naquela época. Foram dias em que a verdade estava sendo pisada. As pessoas estavam querendo pisar na verdade da palavra de Deus, os valores morais, eles estavam sendo escarnecidos. E Daniel, ele tinha que resistir junto com outros jovens. Aqueles valores morais estavam sendo escarnecidos, mas Daniel, ele não se corrompeu, Daniel não se contaminou, Daniel não quis comer da porção do manjar que o rei tinha deixado a eles e os outros jovens. Eles resistiram, eles não cederam à tentação. Qual é a semelhança, meus irmãos? Qual é a semelhança de José, um jovem que estava distante da sua casa, um jovem que estava distante do seu pai? José era um jovem que estava distante da sua família. José era um jovem que estava distante dos seus irmãos. Mas mesmo assim ele resistiu a todas as propostas mundanas. José resistiu. E quando ele chegou na fase adulta, ele resistiu com firmeza ao decreto. Da mesma forma foi Daniel. Não estava mais ali debaixo do carinho dos seus familiares, mas ele resistiu a tudo. Ele preferiu ser jogado na cova dos leões do que negar a sua fé. Olha como Daniel resistiu. Ele foi um herói, Daniel foi um herói na resistência do pecado. E eu quero falar também para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você que nos ouve, para você que nos assiste neste momento. Você também pode ser um herói na resistência sobre o pecado. Você pode ser um herói resistindo ao pecado. Nós precisamos resistir. E o que nós podemos dizer então de Jó? Olha o exemplo de Jó, como Jó resistiu, e com isso, olha o que Tiago nos diz no capítulo 5, versículo 11, que nós lemos: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tende ouvido da paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu. Quero dizer para você que o sentido da palavra aqui de paciência, nesse texto literalmente é firmeza, é resistência. Por isso que na tradução bíblica do Peregrino está escrito assim: ouviste falar como Jó resistiu. Resista, meu irmão. Como Jó resistiu, resista, minha irmã. Dobre os seus joelhos e fale com o Senhor, ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque a presença do Deus Todo-Poderoso. Sobre Jó, o escritor Elben Len César, ele fala da seguinte forma. Ele comenta que Jó foi resistente apesar de todas as desventuras, apesar da doença, das palavras da esposa, da solidão, apesar da tentação do diabo, apesar de todas as acusações dos seus amigos. Esse homem foi resistente. Resista. Resista a palavras contrárias daquelas pessoas que te cercam. Resista às tentações das palavras daquelas que se dizem seus amigos, que se dizem ser seus amigos, mas que no momento de luta, no momento de dor, acabam pisando em você. Resista firmemente. Resista da mesma forma que Jó resistiu. Ele sabia, mesmo sabendo que seu sofrimento ali, ele procedia da parte de Deus, ele resistiu. Jó era uma pessoa de carne e osso como eu sou. Jó era uma pessoa de carne e osso como você é.
mas ele resistiu. E apesar disso, ele venceu. Apesar disso, Jó venceu a tentação e você também é vencedor. Você também pode vencer. Apenas resista. Tenha resistência. Jó é um dos mais notáveis exemplos de resistência frente às vicissitudes pelas quais o ser humano pode passar. Jó é um exemplo de resistência. Mas nós temos um exemplo bíblico ainda maior do que Jó. Temos um exemplo bíblico ainda maior que Daniel. Temos um exemplo bíblico ainda maior do que José. Este exemplo bíblico que nós ainda temos chama-se Jesus Cristo. Aleluia! Jesus Cristo resistiu a todas as tentações. A Bíblia nos mostra que nos momentos de maior fragilidade em que o Senhor estava passando, Satanás veio pessoalmente tentá-lo. Qual é a tentação que você está passando, meu irmão? Qual é a tentação, minha irmã? Jesus Cristo ele foi tentado pessoalmente pelo diabo. E olha como é que ele resistiu. O diabo jogou pesado contra Jesus. Olha o que o diabo falava: se tu é realmente o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Ele foi tentado em todas as coisas como a nossa semelhança, mas ele não pecou. Jesus foi tentado a desistir, mas ele permaneceu firme. Se você tem sido tentado a desistir, permaneça firme, não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus projetos. Não desista da sua oração. Não desista de ver os seus filhos retornarem para a igreja. Não desista do seu marido retornar para a igreja. Não desista de orar por aquele familiar que esteja afastado. Não pare de orar por aquele familiar que está lá afastado da igreja, afastado do aprisco. Não pare de orar, não desista dele. Não desista, não desista, meu irmão. Da mesma forma que Jesus resistiu, continue resistindo às tentações para vencer. Nós vemos que são três fontes de tentações que diariamente tentam nos tirar o nosso foco, o nosso objetivo de estar firme num Deus Todo-Poderoso. O primeiro inimigo é a carne. A carne que todo dia tentando nos derrubar, tentando nos vencer, com maus pensamentos, com más atitudes. A carne é aquela natureza decaída, pecaminosa, é aquela natureza inclinada ao pecado. Esse é o primeiro inimigo. Diz a Bíblia que a carne limita contra o Espírito todos os dias e o Espírito contra a carne. Agora eu pergunto para você, quem é que vai vencer? Entre a carne e o Espírito, quem é que vai vencer? Vai vencer aquele quem você der mais comida. Se você der mais comida para a carne, quem vai vencer é a carne. Como que você dá mais comida para a carne? Participando de roda dos escarnecedores, participando de roda de piadas, vendo programas que não são lícitos. Como que você consegue dar comida para o Espírito e assim fazer com que o Espírito vença a carne? Orando, jejuando, se consagrando, cantando louvor, orando em todo o tempo, com palavras boas, palavras positivas, boas ações. Alimente o Espírito. Alimente o Espírito para derrotar a carne. A carne é o nosso principal inimigo. Precisamos resistir à tentação da carne. O segundo inimigo é o mundo. Esse mundo que jaz no maligno. Quantas coisas o mundo oferece para o crente, para o cristão, para o homem, para a mulher. Quantas coisas o mundo oferece para o jovem. Parece que tem um leque de tantas coisas para estar oferecendo. O mundo é o segundo inimigo. É por isso que a Bíblia diz, conforme está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo. Não se conforme com este mundo. Não se acomode com essas coisas que o mundo te dá e as coisas que o mundo oferece. Fuja diante de tudo isso da mesma forma que José fugiu. Fuja. Fuja das tentações do mundo. Fuja das coisas que esse mundo oferece. Resista firme. Terceiro inimigo é o diabo, ele é tentador, ele é o grande dragão, ele é a antiga serpente, ele é aquele sedutor de todo mundo que quer tragar o povo de Deus, que quer nos derrubar, que quer derrotar. Resista,
Resista ao terceiro inimigo. O terceiro inimigo, o diabo, ele usa tanto as seduções do mundo quanto as fraquezas da nossa carne. Então resista à fraqueza da carne, porque a fraqueza da carne leva a pessoa à derrota. Você pode imaginar qual que é a fraqueza da carne, você sabe qual que é a fraqueza da sua carne. Por isso que eu falei, quem que vai vencer? Vai vencer aquele que você alimentar mais. Deixe a carne com fome. Deixe a carne com fome e alimente o espírito. Leve a carne à derrota. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que a nossa luta não é contra seres humanos. Olha o que o apóstolo Paulo fala: a nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra as forças espirituais do mal, contra principados e potestades. Mas então vocês podem estar perguntando, mas pastor, qual que é o segredo da vitória? Tem algum segredo para nós vencermos, pastor? Tem, irmãos. E eu vou falar para você qual que é o segredo da vitória, aleluia. Ah, o Deus maravilhoso, Ele não te deixa abandonado. O Deus Todo-Poderoso, Ele não deixa você desamparado. O Deus Todo-Poderoso de Abraão, de Isaac e Jacó, o mesmo Deus que está com você, Ele não te deixa derrotado. E o segredo é simples. O segredo está registrado em Tiago, capítulo 5, versículo 7. Olha qual que é o segredo. Eu vou falar para você qual é o segredo da vitória, qual é o segredo para resistirmos e para vencermos as tentações. Sujeitai-vos. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória a Deus, aleluia. Esse é o segredo da vitória, igreja. Esse é o segredo da vitória, meu irmão e minha irmã. Esse é o segredo da vitória. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Resisti ao diabo. Resista. Resista ao diabo, resista às tentações, e ele fugirá de vós. Com a confiança que você tem em Deus, confiantes em Deus, nós somos mais do que vencedores. É por isso que eu falo que nós devemos permanecer firmes diante das seduções do inimigo. Permanecendo firme diante das seduções do inimigo, nós vamos avançar em nossa santificação pessoal. Resistindo às tentações do inimigo, você avança. Você sobe degrau por degrau e você avança, você vence, porque a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 37, que você não é apenas vencedor. Você é mais. Você não é vencedor, você é mais. Você é mais que vencedor. Glória a Deus, aleluia. Você é mais que vencedor. Olha que Deus maravilhoso. O segredo da sua vitória é a prática da resistência. O segredo da sua vitória é resistir. É sujeitar a Deus. É resistir ao diabo e ele foge de você. Esse é o segredo. Não se renda. Não abaixe a guarda, não desista. Resista a tudo que é contrário à ética cristã. Tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus, é preciso que você esteja com seu escudo firmado, com sua espada desembainhada para vencer o inimigo. Se sujeitando a Deus, resistindo ao diabo. E ele vai fugir de você. Não negocie os seus valores. Não negocie os seus valores cristãos. Não ceda à tentação. Resista à tentação, meu irmão. Resista à tentação, meu irmão. Não ceda. Não ceda aos princípios cristãos. Não faça concessões à carne. Não abra mão de tudo aquilo que você aprendeu na Bíblia. Não faça concessões. Não abra exceção ao pecado. Não faça isso. Ah, mas eu vou abrir uma exceção aqui. Não. Não abra exceção ao pecado, mas permaneça firme. Permaneça forte, meu irmão. Anime-se, minha irmã. Anime-se porque está chegando a tua vitória. Porque maior é o que está em nós. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Aleluia! Glória a Deus! A resistência ela tem de ir até as últimas consequências. Então resista. Resista no esforço. Resista no tempo. Acalme-se.
Acalme-se no Senhor, Ele vai te dar vitória, Ele está te dando vitória. Não pare no meio do caminho, não desista, não pare no meio do caminho, mas continue, você não pode ficar sofrendo interrupções, porque você não vai ser abandonado por Deus. Minha irmã, você não vai ser abandonada pelo Senhor, mas o Senhor fala: eis que eu estou contigo todos os dias, aleluia. O Senhor está contigo todos os dias, todo tempo, todo instante, todo momento, o Senhor está contigo. Se você deseja, se você quer crescer em santidade, resista. Você deve resistir a ponto, ao mesmo tempo, como nos diz Hebreus 12, verso 4, a ponto de derramar o seu sangue. Ore, clame, Jesus fez dessa forma. Vá até o fim. Permaneça firme no Senhor. Ainda que a resistência venha custar a sua vida por amor à palavra de Deus. Não desista, porque o Senhor preparou para você a coroa da vida eterna. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça. Mas vença, não desista, resista a todas as tentações. Olha o que Jesus fala, Jesus garante: sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Resista, meu irmão, resista, minha irmã, resista como um soldado. Como um soldado, todos nós cristãos, nós devemos estar nos preparados. Nós devemos nos preparar, se prepare. Mas como, pastor? Como que eu posso me preparar? A Bíblia pergunta, a Bíblia responde. Como um soldado cristão, pastor, como é que eu posso me preparar? A Bíblia responde. A Bíblia é a resposta. A Bíblia tem a resposta para mim e para você. Como é que nós temos que nos preparar como um soldado cristão? Abra aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 13. Ele nos diz: peguem agora a armadura de Deus. Peguem agora a armadura que Deus te dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E, depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Não recue. Não volte atrás. Resista. Avance. Caminhe. Um passo de cada vez. Lembra quando o povo chegou lá na frente do Mar Vermelho? O povo, o exército de Faraó perseguindo, e na frente aquele mar, e não tinha mais o que fazer. Eles poderiam ter desistido, mas eles resistiram. Quando Moisés foi falar com o Senhor, Deus falou assim: Moisés, diga ao povo que marche. Marcha, minha irmã. Marcha, meu irmão. Não desista, não recue, não volte atrás. Erga a cabeça, olhe para cima, olhe para Jesus, olhe para cima. Aleluia, aleluia. Nessa armadura de Deus, nessa armadura que Ele nos dá, nessa armadura de Deus está o escudo da fé. Nessa armadura de Deus está o capacete da salvação. Nessa armadura de Deus está a espada do Espírito. Com a espada do Espírito você vence. Com a espada do Espírito você derrota os seus inimigos. Com a espada do Espírito você derrota aqueles que se levantam contra você. Apenas resista. Resista como um soldado do Senhor. Resista como um soldado daquele que está no exército do Deus Todo-Poderoso. Use devidamente e você estará pronto. Você está pronto para a batalha. Sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele vai fugir de você. Aleluia! Nenhum inimigo vai ficar em pé na tua presença, porque você pertence ao exército do Deus Todo-Poderoso. Você não pertence a qualquer exército, mas você pertence ao exército do Deus vivo, e o exército de Deus, o exército do Deus vivo, o exército do grande eu sou, o exército do El Shaddai, o exército do Deus Todo-Poderoso, nunca, 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 nunca é derrotado. Aleluia! Glória a Deus! O exército de Deus, ele avança, o exército de Deus, ele vence. O exército de Deus passa por cima de todos os inimigos.
É por isso que a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Tremendo e maravilhoso és o nosso Deus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não abaixe a cabeça, meu irmão. Não ande de cabeça baixa. Erga a sua cabeça, olhe para cima. Você pertence ao exército de um Deus Todo-Poderoso. Encontre forças. Encontre forças para resistir. Encontre forças nessa resistência espiritual, confiando totalmente em Deus. Para você, Salmos 23, verso 1, o Senhor é o meu pastor e nada vai te faltar. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Ore, clame, busque, adore, sabendo que Deus é fiel, Ele é fiel. Ele pode permitir que você seja tentado, mas Ele vai te dar forças para você suportar todas as tentações. Ele vai te dar força para você vencer, porque você é vencedor. Oh, meu irmão, Igreja de Cristo, minha irmã, derrota não é coisa de cristão. Você foi alistado para participar, para servir no exército do Rei dos Reis. Você está no exército do Deus Todo-Poderoso. Talvez você conheça já tenha ouvido falar nos livros de história, até mesmo em noticiários, a falar de muitas guerras. Já teve muitos exércitos que venceram muitas guerras, exércitos que venceram muitas batalhas, exércitos que com todas os seus potenciais de armas, de soldados foram derrotados. Mas o exército de Deus, esse não perde. O exército de Deus não perde nenhuma batalha. O exército de Deus não perde nenhuma luta. O exército de Deus não perde nenhuma guerra. E é nesse exército que você se alistou. É esse exército que você pertence. Você pertence ao exército de Deus Todo-Poderoso. Portanto, resista, meu irmão. Resista, minha irmã. Tremendo é o Senhor, poderoso é o Senhor na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Por fim, fortaleça-se no Senhor e na força do poder. Foi o versículo com que nós abrimos aqui essa reflexão. Exercite. Se exercite pessoalmente. Se exercite pessoalmente na piedade. Amém? Glória a Deus. Reflita. Reflita sobre as palavras que Walter Brueggemann ele disse. Olha o que ele dizia. Tenho descoberto que, acima de tudo, não preciso de mais conselhos. Não. Preciso é de forças. Também não preciso de mais informação. Necessito é de coragem. Necessito de liberdade e necessito de determinação para viver de acordo com os ensinamentos do Evangelho que já conheço. Glória a Deus. Palavra para você nessa noite. Seja mais resistente na fé. Seja mais resistente na fé. E cresçamos. Cresçamos juntos na santificação pessoal. Aleluia. O nosso Deus é poderoso. Nós vamos orar neste momento. Eu quero orar por você, quero orar pela sua casa, quero orar pela sua vida, orar pela sua família. Eu não sei o que você tem passado, mas eu quero dizer para você neste momento que Deus sabe. E Ele é onisciente. Ele sabe todas as tentações que você tem passado e como bravamente você tem resistido. Como você tem resistido às lutas, como você tem resistido à enfermidade, como você tem resistido às palavras contrárias e negativas contra a sua vida. Ele sabe toda lágrima, minha irmã, toda lágrima que você tem chorado quando você está lá no seu quarto orando e falando com Ele. Ele sabe todas as coisas, meu irmão, todas as lágrimas que você, quando está lá dirigindo o seu carro, e você começa a orar e falar com Deus, Ele está ouvindo a sua voz e ouvindo o seu clamor, ouvindo a sua oração. Aonde você se encontra neste momento, aquele que pode, feche agora os teus olhos e oremos e falemos com o Senhor.
Ah, Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Pai. Obrigado por essas pessoas, ó Senhor Jesus, que estão nessa plataforma digital participando deste momento de reflexão da Tua Palavra. Senhor onisciente, que conhece o nosso coração e pensamento. Espírito Santo que esquadrinha e sonda todos os corações. Alcança agora essa irmã que está chorando na Tua presença, Senhor. Alcança agora este irmão, Senhor Jesus, que está falando contigo e derramando suas lágrimas. Quantas lutas, meu Deus. Quantas provas, ó Senhor Jesus, quantas tentações. Quantas provações a Tua serva tem passado, mas ela tem resistido. Ela tem resistido no nome poderoso de Jesus Cristo e ela tem vencido. É o Senhor quem garante a vitória, é o Senhor quem dá a vitória. E a nossa vitória, ela não é vã. Minha irmã, a tua vitória não é vã no Senhor. Meu irmão, a tua vitória não é vã no Senhor, pois o Senhor Ele está atento. O Senhor está atento, Ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo agora a tua voz. Fale com Ele. Coloque agora em suas mãos. Coloque agora em suas mãos todos os dilemas. Você está dizendo, eu não aguento mais. Ah, paizinho, o fardo está muito pesado, está difícil. Mas o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ele tem visto todas as dificuldades, todas as lutas, todos os problemas. Ele é contigo. Ele está dizendo para você neste momento, lança sobre mim toda a sua ansiedade. Lança sobre Ele, meu irmão. Lança, minha irmã, lança sobre Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado dos seus. Ele tem cuidado da sua família. Ele tem cuidado do seu cônjuge. Ele tem cuidado de todas as coisas. Não se preocupe. Não fique preocupado com o amanhã. O amanhã pertence a Ele. Todas as coisas estão sob o seu cuidado, sob o seu controle. Porque Ele é soberano. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Ah, Paizinho querido, ajuda-nos a resistirmos. Ajuda-nos a resistirmos às tentações do pecado. Ajuda-nos a alimentarmos o Espírito. Ajuda-nos a alimentar o Espírito com louvor, com leitura da Tua Palavra, com oração, com jejum, com consagração. E que possamos cada vez mais fortalecer o Espírito e vencermos toda a tentação carnal, Senhor. Ajuda-nos a vencermos o inimigo, que possamos estar sujeitando-nos ao Senhor e resistirmos ao diabo e ele fuja de nós, em nome de Jesus. Ajuda-nos a sermos mais do que vencedores. Aqueles que estão hospitalizados agora, Senhor. Ah, Senhor Jesus, os Teus servos agora que oram pelos seus familiares. Aqueles que estão hospitalizados. Muitos agora passando por cirurgia. Muitos agora já saíram, Senhor Jesus, da sala de cirurgia. Muitos estão ali na UTI. Muitos estão na sala da enfermagem aguardando a recuperação para poderem voltar para as suas casas. São inúmeras pessoas. Mas pela Tua vontade, Senhor, Tu pode restaurar a vida, restaurar a saúde de todas essas pessoas. De todos esses que agora os Teus servos oram, Senhor Jesus, e clamam e colocam na Tua presença. Deus Criador, Deus maravilhoso, abençoa as igrejas, ó Pai. As igrejas que agora nesta noite também estarão em momento de louvor e adoração. Os Teus servos, ó Senhor Jesus, que possam ter uma noite de bênção, de repouso na Tua presença, pois Tu és maravilhoso. Quantas vezes, ó Senhor Jesus, até mesmo por alguns momentos de instabilidade na fé ou de fraqueza, nós reclamamos, nós nos queixamos, mas a Tua infinita misericórdia alcança-nos, ó Deus, alcança-nos, ó Senhor Jesus, e nos ajuda como soldados
a colocarmos a armadura, Senhor Jesus, que está escrita na palavra. E que possamos estar em todo o tempo com a espada do Espírito desembainhada e vencermos tudo e todos em nome de Jesus. A vencermos todos aqueles que se opõem contra a Tua palavra. Por isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, dai-nos entendimento e sabedoria da Tua palavra, dai-nos entendimento, Senhor. Que quando as pessoas vierem perguntar ou falar ou querer confrontar a palavra de Deus, nós tenhamos palavras que o Senhor coloque em nós, orientadas por Ti, Espírito Santo. Palavras que possam, Deus maravilhoso, tocar em vidas, que nós possamos lançar a semente. E venha, Espírito Santo, pelo Teu poder, que essa semente possa brotar e germinar. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Permaneça com cada um dos Teus servos. Cada um que ora neste momento, nós colocamos ele nas Tuas mãos. Derrama a Tua bênção, derrama a Tua graça, a Tua paz e o Teu amor. Em nome de Jesus, conceda, Senhor Jesus, o perdão de pecados. E ajuda-nos a sermos mais do que vencedores. Ajuda-nos a resistirmos ao Senhor e assim crescermos na santificação pessoal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós agradecemos a Deus esse momento e essa oportunidade que Ele nos permitiu de juntos, meus irmãos, minhas irmãs, Igreja do Senhor, de passarmos este momento de reflexão na Sua palavra. Que você tenha uma continuidade de noite maravilhosa. Resista, minha irmã. Não desista, meu irmão. Não desista, minha irmã. Mantenha-se firme. Mantenha-se firmada no Senhor, firmado no Deus Todo-Poderoso. Tem uma quinta-feira repleta de bênçãos. Uma quinta-feira de vitória, em nome de Jesus. Sexta-feira de bênção. Sexta-feira vitoriosa. Sábado abençoado, deleitoso de bênção para você, para todos os seus, para toda a sua família. Porque tremendo e poderoso e maravilhoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a participação do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor agora e para sempre. Amém! Aleluia! Você que tem a oportunidade de compartilhar, compartilha esse vídeo, compartilha com seus amigos, com seus familiares, compartilha na sua rede de amigos aí do WhatsApp, compartilha com as pessoas que você também tem contato nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos no Facebook. É só você colocar lá @IAPJDAmélia. Eu sou o pastor Nelson Leal, pastor na igreja ali na cidade de Sumaré, no estado de São Paulo. Deus te abençoe grandemente. Uma noite de bênção, meu irmão. Uma noite de vitória. O Senhor é contigo, minha irmã. Deus está contigo. A vitória é contigo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.